Livro Jornada Interdimensional. Capítulo 3. Enfrentando um teste rigoroso. Onde fica esse reino azul que parece tão real para você? Eu sabia que a pergunta daquele jovem era sincera, mas ela representava um verdadeiro desafio para mim. Tentei explicar-lhe que a quarta dimensão, o nível da alma, era mais parecida com uma experiência em sonho. Eu ficava sem saber o que dizer para designar um lugar específico na quarta dimensão. Muito embora essa experiência em minha hora de recolhimento tivesse trazido uma mudança dramática em minha vida. Mais tarde, sentada silenciosamente para meditar, tentei me concentrar, mas senti que essa desafiante questão estava causando uma resistência interna. Finalmente, solicitando a ajuda de um nível superior, houve um desbloqueio e pude elevar-me conscientemente para o reino da luz azul. Porém, para meu desânimo, encontrei-me face a face com um outro desafio maior e mais grave. Martreb, um guia e instrutor do grupo de almas, veio em meu socorro com a sua compreensão para o meu dilema. Ele me recebeu cordialmente dizendo: "Vamos esclarecer essa questão que você trouxe, a fim de que a vivência na quarta dimensão tivesse uma realidade para você, para que pudesse relacionar-se com ela. Nós lhe demos largura, profundidade e altura, dimensões simbólicas de espaços na Terra. Mas a quarta dimensão não é um lugar. Ela é um estado de consciência, que permite que você sonhe e entre em meditação, o que, neste nível, é tão real como o seu corpo, ou as suas posses são reais para você no corpo físico na Terra. Tudo é relativo em seu grau de vibração. Tudo é real dentro do próprio nível. Quando você assiste a um programa na televisão, a beleza da natureza, o patos do conflito humano, a violência de uma guerra de gangues, um homem andando na lua, você não está lá onde essas coisas estão ocorrendo, mas está totalmente consciente da ação que lhe é revelada através de ondas de energia. Tentando entender mais claramente, perguntei: nós enxergamos essas outras dimensões como ondas de energia dentro de nossa consciência? Sim, isso é verdade. E é tão real como vermos a ação numa televisão, conectados apenas por meios de ondas invisíveis de energia. Alguns anos atrás, para ajudá-la a entender o espírito da vida, que é a sua real individualidade, nós lhe proporcionamos a experiência de ver e se relacionar com a esplêndida presença do Iluminado. Abre aspas. O ser iluminado aparece pela primeira vez em Uma Jornada Interior, da mesma autora, publicado pela editora Pensamento, São Paulo. Fecha aspas. Uma forma que você pudesse reconhecer e aceitar em sua meditação. Vai chegar a hora em que entenderá que esta vivência é mais real em sua vida maior do que qualquer outra coisa experimentada na sua existência terrena. Ele fez uma pausa, permitindo-me alguns momentos de silêncio. Depois disse: "Você sempre gostou de aventuras e viagens. Quando termina um padrão de vida e você passa para o próximo, tem aceitado muitas mudanças e desafios. Agora, uma aventura muito maior, um desafio mais real a aguarda e para o qual sentimos que você está pronta. Uma aventura para a qual precisamos da sua ajuda, já que você é a única do grupo que vive uma experiência terrena neste momento." Um pensamento atravessou minha mente como um raio e, por algum tempo, senti que estava sendo preparada para uma experiência nova e diferente, ainda que não tivesse a menor ideia do que se tratava. A adorável Aura, que vivera na Terra recentemente e com quem eu senti a mais profunda ligação, começou a explicar. Esse é o momento em que forças extremas e contraditórias estão atuando na Terra, as da luz e as das trevas. Essas últimas são originárias de uma faixa entre a terceira e quarta dimensões,
uma área de grande sofrimento e vibrações inferiores. É nessa área em que grande ajuda é necessária, que o nosso trabalho está concentrado. Embora não possa vê-los, você está ciente de que acima da Terra, um grande número de satélites, concebidos por tecnologia recente, transmitem continuamente mensagens às pessoas. Existe outro poderoso fluxo de energia, vindo de milhares de seres angélicos e altamente evoluídos, que estão envolvendo o planeta. Eles estão contatando as pessoas a partir do íntimo de suas consciências, inspirando-as à percepção e descoberta interiores que provocarão efeitos irresistíveis e enobrecedores. À medida que as pessoas despertam de seu estado limitado, o medo se dissolve, iluminando as fronteiras entre os povos e desfazendo as divisões entre as religiões. Um foco de luz é dirigido sobre a corrupção nos governos. Milhares de pessoas asfixiadas pela poluição que se refugiam na periferia das grandes cidades retornarão à sua herança, na beleza e generosidade da natureza. Há, enfim, uma intensa energia espiritual que pode inspirar as pessoas a transmutar um mundo de medo, violência e destruição, despertando-lhes a atenção para a própria força e segurança internas que lhes trazem felicidade, paz e amor. Enquanto ela estava pintando esse quadro verbal para mim, meus pensamentos ficaram centralizados na incrível necessidade de ajuda e perguntei: de que maneiras podem os anjos auxiliar as pessoas na Terra? Ela explicou: sempre que indivíduos ou grupos de pessoas despertam para a necessidade de uma ação curadora no planeta, possantes energias angélicas se manifestam, inspirando-os com ideias e dando-lhes a coragem necessária para trabalhar. Quando as pessoas são eficientes, as recompensas são abundantes em sua vida terrena, especialmente quando elas passam para planos superiores. Depende de cada um encarar ou ignorar esse desafio. No momento em que eu começava a me sentir sintonizada com essas energias superiores, ocorreu uma drástica alteração. Uma outra alma mais evoluída chamou minha atenção para um aparelho, semelhante a uma televisão, que eles chamavam de visor, que poderia captar detalhes com precisão telescópica e cobrir uma ampla área. Estava focalizado sobre uma região sombria, que chamavam de Shadowland. O primeiro choque ao ver esse lugar deprimente trouxe de volta uma relutância aterradora no íntimo da minha consciência. Eu poderia ver a nociva ação que ocorria no seu interior, com os espíritos de mortos apegados à terra, exercendo controle e tomando posse de corpos de pessoas viventes. A alma que estava ao meu lado me explicava: muitos na Terra estão se tornando vulneráveis a vibrações inferiores através do contínuo uso de drogas ou álcool, o que abre o caminho para que sejam possuídos com maior facilidade. Geralmente, sem que se deem conta do que está lhes esgotando as energias e roubando-lhes a iniciativa na vida. Muito mais assustador é o fato de que, por meio dessa possessão, as entidades malévolas estão levando milhares de jovens a cometer suicídio. É o caso desses adolescentes que estamos ajudando nessa região tenebrosa. Sentindo o pânico subir-me pelo corpo etérico, que sempre fica muito sensível nesse reino, voltei-me para Martrabe, pedindo ajuda. Ele simplesmente disse: você está sendo informada dos piores e dos melhores extremos, de modo que possa entender o que está causando tanto medo, violência e padrões destrutivos na Terra. É importante que fique conhecendo a ajuda que nós, como grupo, precisamos dar, salvando, ensinando e elevando a consciência dessa gente jovem que está perdida e pedindo socorro. Mas não tenha medo, pois a sua participação neste trabalho com o grupo se desenvolverá gradativamente e somente quando estiver pronta. Ele me conduziu então para o esplêndido centro de cura com o qual eu estava bem familiarizada. E, enquanto eu descansava,
minha atenção consciente regressava ao meu corpo físico. Mais tarde, quando a lembrança desse episódio perturbador veio-me à memória, eu a considerei como um sonho mau. Durante anos tenho visitado o Reino Azul nos meus momentos de recolhimento para me reabastecer de energia, mas para saber do trabalho dos outros, mas não realmente para assumir responsabilidades. Agora, dentro dos limites de minha personalidade e em meu 87º ano, tendo passado por um processo de aprendizado, eu me perguntava intimamente se deveria me graduar num mundo de trabalho em outras dimensões. Enquanto esses pensamentos surgiam, eu sutilmente os afastava. Nas semanas que se seguiram, senti que estava sendo pressionada, mas tentei ignorar ou resistir a essas pressões interiores. Certo dia, então, vi-me em meio a uma crise. Precisei ir aos Estados Unidos resolver um emaranhado de assuntos legais e financeiros para encerrar o inventário de meu filho. Ele havia falecido repentinamente, logo após a noite de estreia da famosa peça Rainmakers. Abre parênteses. Rainmakers é uma comédia romântica escrita por Richard Nash. Fecha parênteses. Que estava dirigindo em Calcutá, na Índia. Devido a esse envolvimento, deixei de manter minha costumeira hora de quietude matutina e vespertina das 3h30 às 4h30. Esse é um compromisso que muitos raramente deixei de cumprir. Mesmo quando retornei ao Brasil, onde estava vivendo há muitos anos, não conseguia voltar à minha programação normal. Sentia uma recusa interna que, juntamente com a perda de meu filho, estava se tornando um verdadeiro desafio para mim. Sempre acontecia algo para desviar-me a atenção e impedir-me de dedicar aquele tempo ao meu recolhimento. E mesmo durante a habitual meditação grupal no santuário do centro onde vivia, eu tentava ignorar os sutis alertas que recebia de vez em quando. Havia também uma mensagem que estava se esforçando por chegar a mim, apesar da minha forte resistência. Meses haviam se passado desde o evento da morte de meu filho e de tudo aquilo que fora exigido de mim durante o inventário. Minha vida tinha praticamente voltado ao normal, mas sem o benefício do cumprimento dos períodos de recolhimento habituais que significavam tanto para mim. As pressões internas estavam inequivocadamente aumentando. Ouvia uma voz interna dizer: precisamos da sua ajuda. Precisamos de você para um trabalho importante. Finalmente, cheguei a um ponto de total entrega e, abrindo meu coração e mente, pedi ajuda, disposta a aceitar o que quer que me levasse a romper as muralhas da resistência que sentia estarem bloqueando meu progresso na vida. Depois, naquele mesmo dia, voltando do santuário, sob a chuva, escorreguei numa rampa molhada e lá fui eu. Para minha surpresa, quando meus amigos vieram me erguer, não havia uma única marca em meu corpo, mas eu não conseguia andar. Mais tarde, descobrimos que eu havia fraturado a rótula do joelho esquerdo. Que estranho que isso tivesse de acontecer, pensei, e bem do lado esquerdo. No passado, todo e qualquer acidente tinha ocorrido do lado direito. Finalmente, como eu tentava descobrir por que isso me acontecera, desejando realmente entender, lembrei-me de que o lado esquerdo do corpo é controlado pelo hemisfério direito do cérebro, o lado espiritual. Um gongo soou com clareza e vigor quando, de repente, compreendi que estava sendo trazida de volta ao compromisso de minhas horas de quietude, que, a partir daí, foram retomadas com uma energia renovada, levando-me sutil e diretamente à ponte que me conectava com a luz azul do reino de energias superiores. Várias semanas de cama para manter meu joelho imóvel me proporcionaram bastante tempo para me recolher em quietude e escrever.
Entendi, então, que métodos às vezes dramáticos são necessários quando pequenos lembretes não funcionam. E isso me revelou o propósito vital da ocorrência de uma crise em nossa vida, propiciada pelo nível mais elevado e mais sábio de nossa consciência. Sem um convincente aviso ou algum meio de quebrar a rotina e vencer uma tendência ao esquecimento, deixaríamos totalmente de cumprir nosso compromisso e o propósito pelo qual viemos à Terra neste momento. E isso realmente bloquearia nosso progresso. Havia um elemento muito protetor naquelas primeiras horas de quietude. Uma suave aceitação amorosa e a energia curativa começaram a reconstruir minha confiança novamente. A cura veio com facilidade e havia uma profunda paz, uma luz e amor radiantes me envolvendo. As lições interiores que eu recebia eram interessantes e captavam minha atenção. Por exemplo, achei revelador me dar conta de que a eletricidade sempre estivera ao nosso redor. Mas apenas há pouco mais de um século é que realmente descobrimos como controlar e usar a sua luz, calor e energia. Isso resultou numa crescente e tremenda explosão de tecnologia, bem como na expansão de nossa consciência, mas pude ver também que isso tudo tinha sido profundamente destrutivo para o nosso lar terreno. Depois veio uma fascinante lição. Certa manhã, quando adentrei as energias curativas da pequena capela no Reino Azul, Martreb explicou ao me encontrar. Existe uma outra energia de eletricidade a ser descoberta brevemente. Trata-se da energia eletromagnética espiritual do seu ser maior, que surgirá dentro do corpo em que você está vivendo e com o qual se expressa na Terra. Essa energia vital flui através de cada célula, com alta qualidade de luz interior, sabedoria e alegria, e tem o calor e o poder curativo do amor. Essa energia oculta se torna irradiante, como a luz solar quando você desenvolve uma abordagem positiva de vida e produz felicidade, clareza e solitude para com todas as pessoas no imenso corpo da humanidade. É uma energia protetora. O maior desafio a ser enfrentado pelos habitantes da Terra é a dependência de muitos aos centros inferiores de consciência através do mau uso da energia, dinheiro, sensações e poder. Como um animal selvagem que está investindo contra a Terra, numa recém-adquirida liberdade ainda fora de controle, testando cada pessoa e forçando cada um a fazer uma escolha que é inevitável. No meio de tudo isso, eu podia ver o progresso notável que algumas pessoas estavam fazendo. Os heróis nesse grande drama vital são aqueles que descobrem o poder dessa energia transformadora no íntimo de si mesmos. Eles aprendem a usar essa energia intuitiva latente para criar um mundo excitante e novo, mais avançado e imune a vibrações inferiores, à medida que nos elevamos com as energias do terceiro milênio. Conforme eles atraíam gradualmente minha atenção, sem que eu percebesse, estivera o tempo todo sendo levada a diminuir minha relutância em relação ao trabalho do grupo. Um dia, na minha hora de quietude matinal, Martreb, que estivera me conduzindo passo a passo, chamou minha atenção para uma cena que era presenciada a partir do Reino Azul. O visor estava focalizado numa casa de uma pequena cidade. Vimos uma garota adolescente sendo perseguida por uma entidade obsessora de vibração inferior que, através de um impulso, impunha-se em sua mente com uma voz estranha. A jovem tentava resistir a essa voz, querendo ignorá-la a princípio, mas ela possuía a insistência persuasiva de uma torneira gotejante. Finalmente, ela correu para a sala onde seu pai estava lendo. Ele ergueu os olhos para a sua face pálida, esgotada e amedrontada. Notando a ausência da sua habitual alegria e da saudação costumeira, ele subitamente sentiu um momento de inquietação. Delicadamente falou: "O que há, Melody? O que aconteceu?"
Ele se levantou e ela se atirou em seus braços chorando. "Oh, papai, não sei o que está me acontecendo. Há uma voz estranha em minha cabeça." Ela soluçava e estava misteriosamente abalada. Felizmente, eles haviam sempre sido muito próximos e abertos um com o outro, e ela sabia que podia confiar nele. Ele esperou em silêncio, conjecturando sobre o pequeno grupo de adolescentes que era uma parte tão importante na vida de Melody. Uns dias antes, ele havia encontrado o pai de Bill, que expressara uma real preocupação sobre uma mudança à vida nas atividades dos jovens e na atitude de seu filho, acrescentando que provavelmente isso fazia parte do processo de crescimento. Gentilmente, ele fez Melody sentar-se ao seu lado e, de uma maneira reconfortante, disse o quanto ela significava em sua vida. Quando ela ficou mais calma, ele perguntou: "O que tem ocorrido ultimamente que possa ter feito você se sentir diferente?" "Oh, papai, eu acho que sei o que é. Um novo rapaz entrou para a nossa escola algumas semanas atrás. Ele tem um carro chocante, muito dinheiro e é bem popular. Alguns dos garotos passaram a sair com ele e começaram a fumar uma coisa esquisita e mal cheirosa. Sempre confiei no Bill e quando ele me convidou para ir com eles para esse lugar parecido com um clube, eu me deixei levar e experimentei aquela coisa. Eu sabia que era errado e me senti péssima. Aquilo me fez passar mal e não tenho estado bem desde então. Eu não tinha vontade de ir à escola e precisava me forçar para ir. Sinto-me tão aliviada por você estar aqui para me ajudar." Ele experimentou uma sensação de gratidão por ela ter tido bom senso e confiado nele. Após um momento, ela acrescentou: "Acabei de me lembrar. Quando vi Bill alguns dias atrás, ele me avisou: não vá contar à sua família sobre nossas aventuras." Eu não respondi, mas soube que estávamos todos em perigo. "Melody", ele explicou, "toda a sua turma está envolvida nessa situação?" "Não, papai. 2 das meninas e um outro menino se recusaram a ir, e eles estavam certos." Seu pai sugeriu: "Talvez com eles, como um grupo de apoio, você possa ajudar Bill a dizer não. E também, como você não tem nada mais a esconder e não está mais envolvida, poderá dizer não. A voz estranha, que deixará de incomodá-la. Mas se não deixar, nós procuraremos uma ajuda especializada. Já ouvi falar sobre esse tipo de limpeza espiritual." Quando ele pensou em entidades mortas que podem se apossar de uma pessoa viva, lembrou-se dos espíritos impuros exorcizados por Cristo. No momento de silêncio, enquanto ela ficava mais calma, ele fez uma prece de agradecimento por essa filha que lhe era tão preciosa. Sentou-se em silêncio pensando: que idade tão vulnerável essa, com tantos ajustes a serem feitos nesses anos de puberdade, e ainda mais com a pressão de sua turma de adolescentes. E ainda por cima, aquele sentimento de culpa e arrependimento, e a questão de seu relacionamento com Bill. Não é de admirar que ela esteja confusa e necessitada de um apoio amoroso que lhe dê confiança e a ajude a construir a sua segurança íntima. Quando partilhou isso com ela, pôde ver uma nova força refletida em seus olhos. Lembre-se de que o seu anjo da guarda está sempre com você, ele disse. Vamos trabalhar isso juntos e permanecer em contato. Acho que seria bom alguns de nós, pais e mães, se reunirem e formarem um grupo de apoio com os meninos e meninas da sua turma. Poderíamos programar algumas atividades em conjunto, nas quais vocês possam desenvolver suas habilidades e curtir algumas aventuras juntos. Papai, isso seria fabuloso, ela disse, enquanto se preparava para fazer a lição de casa, já com outra disposição. Um pouco mais tarde, seu pai pegou o telefone e ligou para um dos pais que ele conhecia bem, e descobriu que a preocupação era real. Enquanto conversavam, eles constataram que outros pais de adolescentes de seu conhecimento estavam também profundamente preocupados.
Concordaram em ligar para algumas dessas pessoas e convidá-las para uma conversa aberta e informal, demonstrando-lhes seu apoio, bem como ajudando os jovens a planejar algumas atividades em grupo que fossem desafiantes e divertidas. Quando desligou o aparelho, ele pensou que essa situação na escola poderia ter sido um desses males que vêm para o bem, colocando em perspectiva a questão da segurança de Melody e de seus amigos. Enquanto a cena terminava, Martraby voltou-se para mim e disse: "São tantas as possibilidades para esses jovens quando os pais realmente se importam." E regressei sabendo que, mesmo nas mais limitadas circunstâncias, um cuidado amoroso é o poder que protege as pessoas. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Até o próximo capítulo, que será o 4, Dissolvendo Barreiras Interiores. Se assim gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar com quem amam.